À medida que a paleontologia avança e os cientistas têm acesso a novos métodos para desvendar os segredos pré-históricos, tendemos a descobrir que os dinossauros eram muito mais estranhos do que pensávamos. Eles eram muito mais do que répteis, como conhecemos hoje. Alguns tinham penas, outros exibiam padrões brilhantes ou características de exibição. Havia também espécies semiaquáticas, e algumas podiam escalar árvores ou planar. No entanto, há um grupo de dinossauros que sempre foi bizarro desde o início e que não parece estar deixando de surpreender paleontólogos ao redor do mundo. Estes são os pterosinossauros. O membro mais famoso do grupo dos pterosinossauros é, como você deve imaginar, o pterosinossauro. Esse terópode herbívoro incomum, construído mais como uma preguiça gigante do que como um tiranossauro, intrigou os cientistas por anos, e alguns aspectos de sua biologia continuam sendo um mistério até hoje. Com um pescoço longo, garras gigantes, pernas curtas e uma cauda grossa. Essa foi uma das grandes esquisitices do Cretáceo tardio, e mostra o quanto algumas espécies de dinossauros haviam se desenvolvido e se adaptado até o momento em que foram extintas. Hoje, vamos ficar cara a cara com o pterasinossauro, desvendando os mistérios de sua história e biologia, antes de analisarmos para que aquelas garras poderiam ter sido usadas. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta no tempo até a Mongólia do final do Cretáceo para conhecer um dos dinossauros mais estranhos que já existiu. Quando você pensa na palavra dinossauro, o que vem à sua mente? Talvez seja um feroz terópode carnívoro, um saurópode de pescoço longo ou as altas placas dorsais de um estegossaurídeo. O que talvez não venha à mente é algo que, para um olho destreinado, parece um ganso gigante com garras de quase 1 metro de comprimento. Mas isso, em poucas palavras, é o que o pterasinossauro parecia. Ele parece extremamente assustador, e até teve um breve tempo de tela em Jurassic World Domínio como um monstro de filme hiperagressivo. Mas, na realidade, o pterasinossauro era um herbívoro. Apesar das garras, apesar do tamanho e apesar da forma como foi retratado no filme, esse terópode bípede não matava nem comia outros animais como seus primos. Mas isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, as peculiaridades desse dinossauro vão muito, muito mais fundo. Pterasinossauro era realmente enorme. As estimativas de tamanho baseadas nos fósseis do animal indicam um comprimento entre 9 e 10 metros, ou seja, de 30 a 33 pés de comprimento, e uma altura entre 4 e 5 metros, ou seja, de 13 a 16 pés de altura. As estimativas de peso tendem a ficar em torno de 5 toneladas. Isso é um pouco menos que o peso máximo de um elefante africano adulto. Pterasinossauro era um terópode maniraptor, membro de um clado que também inclui os dromeossaurídeos, troodontídeos, oviraptorídeos e aviolanos, também conhecidos como aves. Para um maniraptor, que normalmente eram carnívoros pequenos e ágeis, o pterasinossauro era colossal. Do grupo, o pterasinossauro é, sem dúvida, o maior membro. E mesmo que o conteúdo fóssil não esteja completo, o tamanho impressionante desse animal pode ser claramente visto em seus restos. O pterasinossauro é reconstruído em ilustrações e artigos modernos, como tendo um torso profundo e volumoso, onde a maior parte do seu peso estaria concentrada. A cauda era curta e grossa para seu tamanho, enquanto o pescoço, curvado para cima, era incomumente longo para um terópode, dando-lhe uma aparência semelhante à de um prosaurópode. O crânio era relativamente pequeno, quando comparado ao corpo mais largo do animal, e seu focinho longo terminava em um bico. Novamente, isso não era comum entre os terópodes. As pernas, apesar de fortes, eram curtas e sustentavam bem o peso do animal, com 4 dedos e uma garra vestigial voltada para trás. O que realmente faz esses gigantes se destacarem, no entanto, são as poderosas garras dianteiras.
Os braços do teresinossauro eram longos e poderosos, terminando em mãos armadas com as garras mais longas de qualquer animal terrestre que já existiu. A maioria dos teresinosaurídeos tinha garras dianteiras alongadas até certo ponto, mas no teresinossauro isso foi levado a um outro nível. Afiadas e robustas, essas garras se tornaram o ponto focal do dinossauro na mídia popular e até hoje lhe dão uma aparência única. Isso o distingue da maioria dos outros dinossauros do registro fóssil. Os braços do teresinossauro tinham cerca de 2,5 metros, ou 8 pés de comprimento cada, e as garras mediam pouco mais de 1 metro, ou 3,3 pés de comprimento. Como outros maniraptoranos, o teresinossauro é frequentemente retratado com uma camada de penas, que pode ter coberto todo o seu corpo. Enquanto as primeiras representações do animal o mostravam sem penas, na realidade essas penas podem ter servido como isolamento térmico e também como meio de exibição ou comunicação com outros membros da mesma espécie. Embora não tenham sido encontrados restos fossilizados que indiquem diretamente a presença de penas no corpo do animal, restos de parentes próximos, como o teresinossauro bapiosauro, foram descobertos, mostrando as características cerdas de penas longas, robustas e filamentosas nos braços do dinossauro. Os restos do teresinossauro foram descobertos pela primeira vez durante uma expedição organizada pela Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que levou paleontólogos à formação Nemegd, no deserto de Gobi, na Mongólia, para buscar uma nova espécie de animais do Cretáceo há muito perdidos. A expedição foi frutífera e os cientistas logo estavam de posse de inúmeras novas espécies de dinossauros, mamíferos e tartarugas. Porém, uma descoberta logo se destacou. Evgueni Maliv, ao analisá-la em 1954, ficou chocado diante do que pareciam ser ferramentas de corte gigantescas entre os fragmentos de braços e costelas. Mais tarde, soube-se que eram as grandes garras dianteiras do dinossauro, mas Evgueni Maliv não as identificou de imediato. Ele deu ao animal o nome científico que permanece até hoje: Terasinossauro quiloniformis, que em grego significa algo como lagarto foice, que se assemelha a uma tartaruga. Esse nome de espécie, quiloniformis, e a referência às tartarugas, foram dados porque Evgueni Maliv achava que estava diante dos restos de uma criatura gigante, semi-aquática e com carapaça. Ele achava que as garras eram das nadadeiras do animal, e caso não fosse uma tartaruga, devia se parecer muito com uma. Ele sugeriu que o animal inteiro teria cerca de 4,5 metros, ou 15 pés de comprimento, e que usaria suas garras enquanto mergulhava para raspar algas e outras plantas aquáticas do fundo do mar para se alimentar. O paleontólogo russo Anatoly K. Rozhodostylensky, reexaminando a descoberta em 1970, discordou, no entanto. Ele comparou a forma geral das garras do teresinossauro com as do Chilantossauro, um grande dinossauro terópode carnívoro do final do Cretáceo, na China. Ele rejeitou a hipótese da tartaruga de Maliev e afirmou que o teresinossauro era ele próprio um terópode. Isso foi então apoiado pela paleontóloga polonesa Halska Osmowska. Nesse mesmo ano, quando ele estava analisando o igualmente enigmático Dinoquiro, um gigantesco ornitomimossauro que era conhecido inicialmente apenas por seus braços. Com o tempo, porém, uma imagem mais clara do animal surgiria à medida que mais fósseis da espécie fossem descobertos. Um conjunto muito mais completo de braços foi descoberto em 1973, com costelas adicionais que deram aos cientistas uma indicação do tamanho e da forma do corpo do animal. Mais tarde, naquele ano, uma expedição conjunta entre paleontólogos mongóis e soviéticos resultaria na descoberta de elementos das pernas e dos dígitos posteriores do dinossauro. Com o tempo, até os anos 2000 e 2010, o corpo e a aparência do terasinossauro ficaram mais claros para os cientistas com novos estudos.
Os cientistas logo conseguiram perceber que este era um animal de constituição robusta e pesada, que se mantinha em uma postura alta e ereta enquanto caminhava. Materiais fósseis atribuídos ao dinossauro Segnossauro, muito próximo do Terasinossauro, encontrados no final da década de 1970 e posteriormente, ajudaram os cientistas a entender melhor o corpo mais largo do Terasinossauro, à medida que elementos das vértebras e do crânio do primeiro eram descobertos. Tudo isso resultou no grande e incomum animal parecido com a preguiça gigante terrestre que conhecemos hoje. Apesar da morfologia única desse dinossauro, os cientistas tiveram dificuldade em determinar exatamente como o Terasinossauro vivia. Seu bico e dentes indicam que ele era um herbívoro, apesar de sua ancestralidade terópode. E considerando seu pescoço longo, provavelmente se alimentava de árvores e arbustos nas regiões onde vivia. O Terasinossauro é um exemplo extremo de evolução convergente, onde dois ou mais grupos de animais não relacionados evoluem as mesmas características para explorar um nicho ecológico semelhante. Neste caso específico, o Terasinossauro evoluiu de forma convergente características pertencentes não apenas aos preguiças gigantes, mas também aos calicotérios, um grupo de mamíferos ungulados bizarros relacionados aos cavalos, cujos braços longos os ajudavam a puxar galhos das árvores. Até certo ponto, o Terasinossauro também evoluiu de forma convergente características com os ursos modernos, que são conhecidos por preferirem dietas herbívoras em algumas espécies, assim como os calicotérios. Cientistas sugeriram, com base na estrutura óssea inferior do animal, que enquanto o Terasinossauro se alimentava, ele ficava sentado por longos períodos de tempo enquanto obtinha comida. Sentar perto de um arbusto ou árvore grande permitia ao animal economizar energia ao comer. Quando precisava se levantar, os longos braços do animal teriam ajudado a erguer-se antes de sair andando pela floresta para encontrar um novo local de alimentação. Há teorias de que, ao contrário dos calicotias, mais musculosos e inteligentes, o Therizinosaurus era um comedor mais desleixado, incapaz de focar precisamente em galhos ou tufos de vegetação. A função precisa das garras do Therizinosaurus tem sido há muito tempo tema de debate entre os paleontólogos. Quando Rojdostvenski determinou pela primeira vez que o Therizinosaurus era um dinossauro em 1970, ele sugeriu que as garras poderiam ter sido usadas para ajudar o animal a quebrar cupinzeiros ou formigueiros, ou que poderiam ter sido usadas para colher frutas e nozes das árvores. Mais tarde, teorias afirmaram que as garras poderiam ter sido usadas para ajudar o animal a cavar a terra em busca de alimento. Mas essa ideia foi colocada em dúvida quando foi determinado que as garras eram relativamente frágeis ao impacto. Durante anos desde então, a teoria predominante, proposta pela primeira vez por Lev A. Nezov em 1995, era de que essas garras gigantes deviam ser ferramentas de defesa. Logo se tornou uma representação muito carismática do Mesozoico, um dinossauro incomum que estava apenas começando a ganhar notoriedade pública, golpeando os grandes terópodes que talvez quisessem caçá-lo com garras de 1 metro de comprimento, causando danos imensos por sangramento. Isso apareceu no documentário Perseguido por Dinossauros, um programa derivado de Caminhando com Dinossauros, exibido pela British Broadcasting Corporation, apresentando o zoologista Nigel Marven. Uma cena perto do clímax do episódio mostrou um enorme Therizinosaurus, sem penas, cortando o rosto de um faminto Tarbosaurus, enquanto se defendia da predação. Com o tempo, parece que isso também pode não ter sido o caso, no entanto. Para a decepção dos fãs de Caminhando com Dinossauros em todo lugar, um teste realizado em 2014 para testar a força das garras do Therizinosaurus em vários cenários diferentes mostrou que, devido ao comprimento e à curvatura, elas poderiam ter dificuldade em perfurar a pele de um predador atacante, cavar, golpear ameaças e lutar. Indivíduos da mesma espécie teriam causado grande estresse nas garras.
E, portanto, isso colocaria um grande risco à saúde e à vida do dinossauro se ele algum dia quebrasse as garras. Foi sugerido então que talvez o Therizinosaurus usasse suas garras para puxar e trazer galhos em direção à sua boca, galhos que seriam difíceis de alcançar de outra forma. Esse tipo de ação não causaria muito estresse nas garras e ajudaria diretamente o animal em seus esforços diários para forragear e se alimentar. Essa não é o fim da história. Porém, os cientistas ainda não sabem ao certo por que esse dinossauro tinha garras tão elaboradas nos antebraços. Scott I. Lee e Zachary Richards, em outro estudo de 2018 sobre a resistência dos membros dos dinossauros, foi mostrado que os braços do Therizinossaurídeo, se não as garras, eram de fato resistentes ao impacto e ao estresse. Eles sugeriram que alguns Therizinossaurídeos podem ter usado suas garras como armas, mas outros podem tê-las utilizado como ferramentas de alimentação ou para fins de exibição, até que mais material seja descoberto que aponte para um lado ou para o outro. Esse mistério pode permanecer sem solução por enquanto. O Therizinossaurídeo era um habitante da formação Nemengt, no que hoje é o sudoeste da Mongólia. Hoje a região faz parte do escaldante deserto de Gobi. Há 70 milhões de anos, quando o Therizinossaurídeo caminhava pela Terra, a região podia se assemelhar à África subtropical, com áreas como o delta do Okavango, em Botsuana, servindo como análogo moderno da terra natal desse dinossauro. O Therizinossaurídeo vivia em uma planície alagada e arborizada, cortada por ricos sistemas fluviais. As coníferas dominavam a paisagem, oferecendo abrigo para muitas espécies de dinossauros, répteis e mamíferos, e as monções sazonais alteravam drasticamente o ambiente. Era geralmente uma região temperada, mas os verões e invernos variavam de quentes e úmidos a frios e secos. Acredita-se que, quando as monções chegavam, dinossauros das regiões desérticas mais secas da Mongólia, como a árida formação Goyote, migravam para a formação Nemegd em busca de comida e água. A formação Nemegd era repleta de vida de dinossauros e abrigava muitos gêneros que se tornaram estrelas em ascensão na nova era da paleontologia, na qual nos encontramos hoje, graças a documentários como Planeta Pré-Histórico e ao fluxo constante de paleoarte que mostra dinossauros em cenários atualizados. Os terópodes de Nemegd incluíam o pequeno Mononychus, semelhante a um tamanduá, o famoso ornitomímido Gallimimus e o predador de topo, o Tyrannosaurídeo Tarbossauro. Mas isso é só a ponta do iceberg. Oviraptorossauros, Dromeossauros, Pachycephalosaurídeos, Hadrossaurídeos e Titanossauros eram todos comuns aqui, e Nemegd é uma das formações mais ricas em dinossauros do final do Cretáceo. Alguns dinossauros, como o Deinoquiro, que era convergentemente semelhante, podem ter competido com o Terazinossauro por recursos, enquanto grandes Tyrannossaurídeos podem ter representado uma ameaça para indivíduos desatentos ou jovens. Os ambientes ribeirinhos onde o Terazinossauro vivia também eram cheios de vida aquática, e peixes, tartarugas, crocodilomorfos e aves seriam todos uma visão comum. Ver o Terazinossauro retratado na paleoarte é vislumbrar um mundo muito diferente do nosso, onde animais exóticos aproveitam ao máximo florestas repletas de vida. É um animal que parece enigmático e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar, devido à evolução convergente que compartilha com outros animais do registro fóssil. E provavelmente estamos perto de os cientistas conseguirem determinar exatamente qual era a função daquelas garras gigantescas, de uma vez por todas. Com o fluxo constante de descobertas e a nova era de estudos sobre dinossauros em que nos encontramos hoje, quem sabe o que poderemos descobrir sobre esse titã das florestas nos próximos anos?